questão de prática. Desenhar muito ajuda, naturalmente, ajuda-nos a formular melhores ideias, ajuda-nos a ser melhores profissionais em várias áreas, porque a ilustração, no fundo, complementa muita coisa. Isto é uma citação de Virginia Woolf, ou seja, que no fundo é um bocado isto, ou seja, a ilustração representa uma cópia do mundo real, ou seja, normalmente quando estou a desenhar qualquer coisa, seja em que meio for e de maneira for, em que meio de expressão for, eu não me preocupo muito sobre se as pessoas vão achar que é naif, se esteticamente não se adequa, ou seja, eu acho que qualquer um de nós sabe fazer dois pontinhos com um smile e com certeza que não será igual ao colega do lado. E eu acho que isso é reflexo da personalidade de cada um. Depois, falar aqui um pouco de algumas fases. Ou seja, o que acontece? Normalmente eu costumo dizer que nós aprendemos a ler, a escrever e a desenhar. E é os nossos anos de formação, principalmente enquanto crianças, somos, ou seja, somos particularmente fomentados a fazer muitos desenhos. Mas não seja para ocupar tempo nos centros de estudo e nos ATL, mas a realidade é que depois de passar esses anos, que nós literalmente sujamos tudo e mais alguma coisa e só procuramos canetas e papéis, de repente há e expressamos com as mãos e sujamos tudo e acho que todos, pelo menos eu acho que ainda tenho guardado alguns desenhos dessa fase da minha infância, e que adorava sujar e pintar. Sentia já na altura que quando sujava muito não gostava das coisas um bocadinho mais limpas, mas de qualquer maneira o que acontece? Esses anos davam-nos muita alegria, ou seja, quando nós desenhávamos e pintávamos e expressávamos de uma maneira mais plástica, éramos definitivamente mais felizes. Depois, o que acontece? O próprio sistema de ensino não fomenta a criatividade. Para quem tem filhos e está a assistir sabe o que é que eu estou a falar, ou seja, as crianças são literalmente colocadas em aprender em massa. Eu tenho uma filha e experiencio muito isso, ou seja, não somos muito, por assim dizer, eu também não fui muito estimulados criativamente, e depois de repente aparece a tecnologia da nossa vida e depois deixamos de desenhar. Ou seja, porque o desenho, apesar de tudo, continua a ser uma, um, ou seja, a expressão através da mão, seja ela no computador, seja em que meio for, a menos que no futuro, e você vai ver, né, que existam interfaces com voz, a mão e o cérebro, naturalmente, e o nosso pensamento serão o meio de nós expressarmos a nível criativo e a nível ilustrativo. E então, de repente, passamos esses anos todos em que não nos expressamos criativamente, não, não desenhamos, não dedicamos à tecnologia e outras coisas, e depois há pessoas que continuam nessa lógica, naturalmente, desenhar e pintar, e fazem muito bem, tornam-se criativos, e nós naturalmente todos temos amigos como esses que se expressam. E depois há um retorno, principalmente aquelas pessoas que se afastam da ilustração, há um retorno mais tarde, e mesmo nunca é tarde para voltar a desenhar. Eu vejo pessoas que. Eu tenho algum colega que voltou a pintar e a desenhar aos 50 anos e acho imensa piada o que ele faz e acho que ele é muito mais feliz a desenhar e a pintar do que propriamente fazer certas coisas que fazia. E é um bocado nessa perspectiva. Depois, ou seja, isto é o setup hoje em dia de trabalho, né, de qualquer um de nós, né, eu próprio, e eu sinto muita falta às vezes de coisas mais analógicas que me ajudem a exprimir. Já lá vamos. No fundo, os nossos dias passaram a ser um bocadinho mais aborrecidos, porque estamos muito ligados à tecnologia e pouco à expressão plástica. Né? Eu tento sempre fazer as coisas muito plasticamente quando tenho trabalho de ilustração. Infelizmente não tenho todos os dias, quem me dera a mim. Não sou um ilustrador, sou uma pessoa que trabalha na área de pedagogia e que faz design e faz ilustração, mas sempre que posso, gosto de fazer trabalhos em ilustração e disponibilizo-me sempre quando é necessário fazer esse tipo digamos, de trabalho. A nível ou seja, das minhas foundations e influências, porque a gente quer não, a ilustração é um imaginário, e o imaginário é povoado por várias coisas,
não necessariamente ilustradores, podem ser muitas artes. Isso é que é interessante, porque cada um de nós terá em si e o seu imaginário. Eu quero acreditar que um bom ilustrador terá sempre um bom imaginário. E um bom ilustrador é aquele que, no fundo, desenvolve um trabalho sempre, ou seja, regular. Eu já tive situações com alunos em que eu comecei a vê-los a desenhar literalmente criativamente e comecei a perceber que eles não estavam motivados e tinham poucas bases, né, de construção, porque tinha muito a ver com o imaginário que já não tinham. Uh, um exemplo que eu costumo dar como um bom imaginário é o John Bergerman, que é um ilustrador que tem uma característica que me fazia um bocado de confusão ao início, que dificilmente repete uma personagem. Isso é uma coisa que há ilustradores que nós conseguimos reconhecer pelo traço e pelas suas personagens. No Bergerman é um bocado difícil. Ele tem uma lógica de querer fazer sempre um traço contínuo. É relativamente conhecido no meio da ilustração, principalmente no pós, ou seja, internet, quando a internet explodiu. Ele acho que é de Nottingham, pelo menos é em inglês, eu sei que é em inglês, e vive em Nova York. E os desenhos dele são completamente naivos e, como disse, não se repetem. Faz uma coisa que eu gosto muito, utiliza muita cor uh, e faz em praticamente todos os meios possíveis e imaginários. Ou seja, ele utiliza paredes, utiliza restos de papel que encontra na rua. Agora, nos últimos anos, tem andado muito dedicado ao vídeo e à ilustração com vídeo, que é uma coisa, principalmente em pequenos filmes no Instagram. E, e digamos que é relativamente fácil perceber o género, ou seja, pelo menos o estilo dele, porque parece que é uma linha contínua e as cores também são assim primárias, grande parte das vezes, embora ele faça depois outro tipo de trabalho às vezes, mas é alguém que me influencia muito porque é uma pessoa muito simples, não é aquele artista de galeria hiper mega trend e será sempre um ilustrador que vai perdurar até ao fim dos tempos, sempre neste ano e não quero definitivamente mudar desse campo. Depois, isto é outro exemplo da aplicação do trabalho dele. Isto é uma coisa que também, enquanto ilustradores, nós temos que nos preparar para tal. Isso é um grande desafio, mas é extremamente interessante ver o trabalho em vários esportes. Isso é das coisas que me dá mais prazer. E depois aprender com isso também, porque cada esporte tem as suas ferramentas, tem as suas características, e eu acho que é muito mais interessante as coisas saírem do computador e do livro do que propriamente ficarem só por aí. Depois, outro ilustrador que me influencia muito também pelas formas e pela sua dinâmica é o Jeremy Ville, que é altamente compulsivo a desenhar. Eu acredito que ele passa grande parte do seu dia a desenhar. Ele ficou relativamente conhecido nos últimos tempos, já vamos ver porquê. É australiano. Isto também, os países e as referências também são importantes perceber a origem, porque se existe uma ilustração portuguesa, uma ilustração inglesa, uma ilustração. Eu quero acreditar que sim, porque naturalmente depois quando começamos, embora hoje em dia com a multicultura que assistimos, às vezes é difícil perceber a proveniência das pessoas. Mas há uns anos atrás era perceptível essas. Porquê? Porque eu quando comecei a ilustrar mais, naturalmente comecei a conhecer mais ilustradores e naturalmente eles influenciaram e naturalmente eu também devo tê-los influenciado, acho eu, e é um pouco isso, ou seja, é uma coisa que a ilustração tem, é que é uma comunidade e fazíamos muitas, aquilo que nós chamávamos que eram remixes, que eram, um dava um trabalho, outro dava outro trabalho, depois misturávamos. Tenho alguns quadros que fiz assim, que eu enviei um quadro, depois a pessoa mandava-me de volta com o seu desenho, depois eu mandava de volta com o meu desenho. Nós fazíamos uma coisa que era uma espécie de ping-pong. Havia inclusive, quando começou a aparecer a internet, nós fazíamos o Photoshop ténis, que era um fazia um desenho no Photoshop, mandava, o outro depois trabalhava em cima e mandava de volta, até atingirmos, digamos, um resultado. Era quase um cadáver esquisito. Pronto. O Jeremy Ville tem uma característica que aqui não se nota muito, mas ao início notava-se muito, usava muito rosa. O rosa não era uma cor que se aparecesse muito na ilustração, é que já é mais perceptível o trabalho dele. Ele envolve imensas personagens. Ele vive metade do ano em Nova Iorque, metade do ano na Austrália.
anda à procura do verão, uh, e usa uma série de meios, e mesmo quando muda de meio e tenta mudar o estilo, é perceptível, digamos, o trabalho, a característica do trabalho dele. Nos últimos tempos ele tem vindo a ser reconhecido, principalmente criou uma série de roupa para o Boss, procurou inclusive as lojas. Agora a nova linha da Lacoste também é feita por ele, em que eu já não gosto tanto, porque já se está a afastar um pouco, mas eu percebo, porque fazendo um trabalho para a Boss e depois vai fazendo para a Lacoste, se calhar ficava mal. E as formas não são tanto como eu gosto, estão cheias, são mais estreitas. É o crocodilo também, é a forma do crocodilo. E foi a semana passada que saiu a nova coleção. Pronto, é um ilustrador que eu gosto muito pelo traço, o traço dele é muito forte, e é uma coisa que me agrada. Outro ilustrador que eu gosto muito, que é muito multifacetado, vem de São Francisco, vem de uma geração que tem muito a ver com um site que já não existe, que é o Fecal Face, que era um site que começou como uma espécie de galeria online e depois divergiu para uma série de formatos. Hoje em dia já não existe o Fecal Face, mas praticamente era o site onde nós víamos tudo o que era street artists e ilustradores. O Jeremy Fish tem uma característica que eu saliento sempre muito, que é usa muito a simetria, que é uma coisa que ajuda imenso, principalmente quando se trabalha na área de publicidade, seja ilustração ou não. É muito simétrico e, e tem digamos, um imaginário um bocadinho americano ou tradicional. Uh, Gosta muito de utilizar um material que, por vezes, nós, ilustradores, não utilizamos muito, que é a madeira, mas é um material que é muito interessante. Em Portugal há um ilustrador que é o Mário Blanco, que utiliza e faz muito bem com trabalhos em madeira, mas é um trabalho que digamos, é mais pela questão da produção e principalmente ter fornecedores, porque isto da ilustração, enquanto se trabalha em novos meios, é ter bons fornecedores. E quando nós encontramos bons fornecedores que nos proporcionam materiais, nós o que fazemos, naturalmente, começamos a desenvolver trabalho de qualidade. E isto é um exemplo de vários trabalhos dele, e aqui vemos, né, o imaginário americano. Gosta muito de meter personagens dentro de personagens, ou seja, sempre muito simétrico, muito simétrico. E a Madeira talvez seja, nos últimos anos, aquilo que se vê mais do trabalho dele. E depois, naturalmente, aqui até está um leque e afins. Depois digamos, outra influência muito grande para além de ilustradores, naturalmente, eu podia estar aqui o webinar todo a falar de ilustradores, são conferências. Infelizmente não há muitas conferências de ilustração, já se vê algumas, há a Monstra em Lisboa, é de cinema de animação, mas já se vê alguma coisa de ilustração. A Pictoplasma é uma conferência que eu aconselho, é uma conferência que só se foca em personagens e bonecos, por assim dizer, em que todas as pessoas são bonecos, praticamente, ou seja, os ateliês são para criar personagens, depois existe desde criação de personagens em tecido, com máquinas de costura e afins. Isto é a área de exposição. E uma das coisas que eu gosto muito do Pictoplasma é que, no fundo, tudo pode ser uma personagem. E isso é muito interessante. Ou seja, nós olhamos para uma pedra na rua, dizemos uns olhos e uma boca e é uma personagem. E isso eu gosto muito. Ou seja, é uma coisa que me agrada muito, que é a personificação e a criação de personagens. Acho que isso ajuda muito a alegrar as coisas. Né? Isto é um exemplo daquilo que é apresentado lá, a nível de mood board, de alguém que fez um trabalho que naturalmente mostrou como é que chegou à personagem. Né? Isto é um exemplo de como é que as conferências lá são. Esta eu penso que será do Boris Opel, que eu vou falar à frente. E no fundo é isso, ou seja, é uma conferência de personagens, de criação de personagens. Infelizmente este ano não vai haver, né? Nós sabemos porquê, mas eu acho que muda, principalmente para quem quer seguir a área, principalmente criação de personagens e aquilo que nós chamamos de character design, é fundamental assistir à Pictoplaga. Ela acontece em Berlim, já aconteceu em Nova York, mas a sede dela é em Berlim. Depois, outra influência muito grande, principalmente quando era criança, lia muito. A minha mãe dizia que os outros jogavam a bola e eu lia. E lia o quê? Lia muitos livros de ficção científica. E o sci-fi é algo que me anima muito no imaginário. Um exemplo é o Twilight Zone. Isto é um dos primeiros episódios do Twilight Zone, que agora vai aparecer nova temporada, agora em 2020, em breve. Mas eu lembro que o Twilight Zone provocava um misto de terror com, digamos, uma esperança num futuro que era completamente diferente.
Gosto muito de ilustração de sci-fi, acho que robôs é uma coisa que me agrada sempre muito, as formas, e os robôs podem ser praticamente tudo o que nós quisermos. Gosto também deste tipo de dinâmica mais pulp fiction, quase, como esta Lagoa Negra e afins também. Especialmente pela questão dos letterings e a colocação da informação, também é muito importante para um ilustrador, porque isso também faz parte do trabalho, fazer o boneco naturalmente, depois utilizar toda a parte de comunicação. Depois, a ficção científica, especialmente no meu período, a partir dos 10, 12 anos, com uma série de filmes e séries que apareceram na altura, nomeadamente os Star Trek da vida, o Espaço 1999 e o Star Wars, que influenciaram muito, ou seja, não era só pela questão depois de vermos os filmes, irmos brincar para a rua e reproduzirmos aquilo que víamos, mas também pela parte gráfica que depois mais tarde ficou mais evidente. Outra coisa que me influencia muito, embora hoje em dia praticamente não compro, até porque é tudo digital, são revistas. A IDN é uma revista que eu referencio sempre aos meus alunos. Ela existe em formato digital e papel. É cara, uma revista cara, mas no fundo é uma revista que é muito na tendência e ajuda muito, muito, muito a abrir horizontes. Principalmente porque ela é feita em Singapura e o nosso background, quando confrontado com estéticas, principalmente do outro lado do mundo, eu acho que só temos a ganhar. São vários layouts da revista. A revista não tem uma folha de estilos, para um ilustrador é uma coisa maravilhosa. Não é? São várias páginas, não da mesma revista, mas várias revistas. E é uma revista de sonho para quem quer paginar e ilustrar. Outra revista, esta sim existe em papel, esta ainda compro, é esta Pox, é de São Francisco. São Francisco é uma área que nós chamamos de explosão de tudo o que é arte e culturas e contraculturas. Praticamente, às vezes quando me perguntam se tivesse que comprar uma revista, basta-me comprar esta. Esta, no fundo, mostra-me tudo aquilo que é, não só os artistas e ilustradores americanos, mas também um bocado o mundo todo. Versa muitas artes, não é só ilustração e pintura, tem muita fotografia, tem muita arte contemporânea, que é uma coisa que me agrada, embora não a faça, mas eu acho que é bom sempre ver várias visões, como é que as coisas são feitas. E é uma revista muito interessante, às vezes assim digital, e assina-se em digital, embora eu já tenha assinado em digital, desisti, porque não é a mesma coisa que ter em papel. Como digo, ela mostra sempre muitas tendências e muitas artes. Depois, a nível de ilustradores, artistas, há um que eu gosto muito, que é o Boris Opek, pela simples razão que ele é muito político. Eu acho que a arte e a política, acho que deve ser um pouco isso, até porque sou muito influenciado por música. E o Boris Opek é um exemplo de alguém que trabalha muito essa parte mais política das coisas. Também tem uma coisa que me agrada muito e normalmente referencio muito. É um ilustrador, artista muito simples, não inventa muito, faz as formas dele, são relativamente fáceis de produzir. Ele fez uns trabalhos sobre os migrantes na Europa, que foi muito conhecido em Itália, porque ele fez quase intervenções quase políticas, fez intervenções políticas, no fundo, pôs barcos cheios de migrantes em papel. Ele fez um trabalho que é relativamente conhecido para a Opel, que eram os Camões, mas os Camões originais são altamente políticos e sexuais, não tem nada a ver com aquilo depois que apareceu na campanha da Opel. Este é o exemplo do trabalho que eu estava a dizer, que criou muita polémica, que basicamente ele largou isto no meio de uma cidade costeira italiana e mexeu muito com a percepção das pessoas relativamente aos migrantes. E eu acho que isso é sempre louvar. A ilustração e as artes, e nós agora estamos a passar por um período um bocadinho diferente, e vemos que as artes também se revelam nessa altura. Depois, outro exemplo que eu costumo dar aos meus alunos, que é importante, principalmente na criação de personagens e nas formas, é um ateliê que é TAD. Eles têm uma influência muito oriental, porque eu sou um casal, e a Remy, acho que é a Remy, não sei de cor, já soube, mas agora não me lembro o nome. Ela é coreana, e então o trabalho deles é muito engraçado, porque eles têm uma influência muito grande do Japão e afins, de mangas,
mas depois fazem uma coisa muito ocidental. Isso é muito interessante, porque eh, não é muito fácil trabalhar em determinados mercados e para determinados meios e clientes com esta lógica. Inclusive, no site deles vemos coisas como Adventure Time adaptados à ilustração deles, e eles fazem muito aquilo que eu gosto, que é utilizam muitos meios e muitos materiais. Outra influência é os super-heróis, também lia muito. Jack Kirby talvez seja a maior influência que eu tenho. Eu gosto muito, lá está, principalmente pela questão do lettering e das cores. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive a percepção que não era necessário seguir sempre a mesma paleta de cores. O Kirby exagerava um pouco e às vezes a coisa torna-se um bocado pastiche, não se nota. É preciso estar aqui um bocado a olhar para isto e tentar perceber os pormenores todos, mas a realidade é que abria muito a mente de quem lia. E tinha uma componente também que não podemos deixar, que isto tem muito a ver com os movimentos de arte, tem muito pop, não é? Tem muito de cultura pop, pop art, e naturalmente a Golden Age dos super-heróis da Marvel anda nessa altura, nos anos 60, 70, e depois naturalmente estava ligado aos movimentos. Outro exemplo que eu costumo dar aos alunos, que é o Jim Mahfood, que é, é alguém que começou dentro de um meio que eu gosto muito, que são os fanzines, que é um meio de expressão que se vê muito ainda na banda desenhada. Infelizmente não se vê muito. Eu quando vejo, compro, e tenho muitos fanzines. Havia um que eu gostava muito que era o Chile com carne, feito em Portugal. Hoje em dia já não se vê tanto, mas vê-se alguns ainda feitos em digitais. O Gima Food começou aí mesmo, na rua, tudo em fotocópias, digitalizava e depois vendia. E foi assim que ele se formou. Há muitos artistas que começaram assim, ilustradores. O que eu gosto do trabalho dele é que ele adapta ao traço dele os clássicos. E isso é sempre muito interessante. E pronto, isto são exemplos, por exemplo, dos fanzines que ele tem e do trabalho dele. Outra influência muito grande, já estamos aqui mesmo na fase final das influências, é a pintura. Naturalmente, o Bacon ajudou muito, pessoalmente. Há uma coisa que me chateava muito na escola é que quando apareceu aqueles hiperrealistas, eu achava piada aquilo, mas nem de perto nem de longe tenho ilusões relativamente a fazer um desenho direito. Nem quero fazer. Se quiser fazer direito, desenho diretamente no computador. À mão, acho que é mesmo para arrebentar e explodir com as formas. E o Bacon tem muito isso. Tem muito essa lógica de, de rebentar com aquilo que é a figura humana. E eu acho que isso é muito interessante, porque deve ser das coisas mais. Eu não sei desenhar figuras anatomicamente perfeitas, nem faço esse esforço para tal. Nem me interessa para fazer isso. Eu acho que o Bacon sabia, mas queria experimentar e eu acho que o trabalho dele reflete muito isso, é muito interessante. E fazia muito trípticos, que é uma coisa que eu também gosto muito, que é fazer sequências de personagens ou de imagens gráficas. Pois, outra área que me influencia muito, principalmente nos últimos anos, é a fotografia. Uh, o AS, o Anastasia, é uma influência muito grande, principalmente pelo causa das manchas e das, uh, das sombras e dos brilhos e dos contrastes. Uh, Trabalhava tudo em analógico. Eu gosto muito das cores que ele usa e a maneira como ele procura encontrar as sombras e os contrastes. Isto não é nada fácil de fazer. Em analógico, nem quero imaginar. Eu há pouco tempo, sei lá, praticamente um ano, comprei uma máquina analógica. Tenho andado a fotografar, mas eu não revelei nada. Vou ter uma agradável surpresa, ou não. E logo se verá se vou continuar nessa senda ou não. E comprei rolos fora de data, comprei. E isto para quê? Aquilo vai-me ajudar também a ilustrar ideias e pensamentos. E naturalmente, quando fotografei, estava com uma ideia e depois vou-me lembrar delas. Isso é a graça de fotografar aí na loja. Não sabemos muito bem o que está lá dentro. E quando começamos a ilustrar, também não sabemos muitas vezes o que é que vamos fazer. Temos uma ideia, mas ela depois pode literalmente explodir. E o ASE é maravilhoso. Depois, uh, influências e referências, podia estar aqui praticamente a falar delas todas. A nível de metodologias e processos de base, principalmente a nível de ilustração, quando quer fazer um trabalho mais, atenção, mais comercial, porque às vezes faço trabalho que não é comercial, quando alguém me propõe algo que não é, por assim dizer, para comprar ou vender o que quer que seja, e aí naturalmente procuro outro tipo de expressão
impressão plástica e materiais. Se tivesse espaço, tinha um monte de lixo. Infelizmente não tenho esse espaço, por isso não tenho lixo, mas tenho muito esse princípio de guardar muitos materiais que às vezes penso que posso utilizar futuramente em outras coisas. A nível de metodologia, está aqui uma citação do tio Humbly, que era um senhor que fazia uma coisa que era muito interessante, ou seja, ele não desenhava uma linha direita, e eu há pouco tempo estive a ler algo sobre ele, que é uma coisa que já prometi a mim próprio que vou tentar, que é ele por vezes não, ele desenhava muitas vezes com a mão esquerda, ou seja, ele era destro e tentava desenhar só com a mão esquerda. Se nós fizermos esse esforço de desenhar com a mão esquerda, vamos, com certeza, vamos desenhar uma flor completamente torta, vamos um traço completamente, ou seja, mitigado em cima, linhas em linhas. O Wombly fazia muito isso, ou seja, cada linha, no fundo, é uma experiência, uma história. Isso é muito interessante, ou seja, por isso é que eu acho que todos nós somos ilustradores, somos muitas vezes suprimidos a meio do caminho e outros são instigados naturalmente a continuar, e ainda bem, mas eu acho que podemos sempre voltar lá atrás a desenhar. A nível digamos, de metodologia, a que me agrada mais é o doodling. O que é o doodling? Basicamente é desenhar sem pensar. E eu faço muito isso quando posso. Tento ao máximo, no local de trabalho, no dia a dia, não ter papéis e canetas ao pé de mim, porque já me aconteceu desde contas para pagar até, digamos, papéis que eram importantes e depois ouvir, nomeadamente em casa, a minha mulher, porque é que eu risquei aquele papel, não era para riscar. E o doodling é muito isso, é quase uma pulsão que nós sentimos e que desenhamos e desenhamos e desenhamos e desenhamos, que é que dá muito jeito para depois fazer, construir ideias, mas do doodling surgem imensas coisas que às vezes aproveitamos, outras vezes não aproveitamos, mas eu aproveito muito o doodling para a metodologia de trabalho. E, e normalmente lá está, ou seja, ele pode ser confuso, pode ser simples, pode ser completamente linhas e linhas e linhas e linhas, isso é que é muito interessante. E depois podemos utilizar isso como um padrão para fazer um trabalho ou não. E eu já aproveitei muito post-its, bocados de papel, de books, ou seja, tudo praticamente. A nível de materiais, eu normalmente aconselho sempre aos meus alunos para comprarem canetas, nomeadamente tipo Rotring ou Micron. Eu uso Micron porque são um bocadinho mais baratas. Compro sempre muitas, compro sempre aos PECs 10, nunca compro uma, porque uma caneta para mim, se eu tiver a desenhar uma altura, sei lá, agora nesta fase, por exemplo, uma caneta é capaz de me dar para, se calhar, nem uma semana. E eu uso várias, uso com várias espessuras, não uso espessuras muito finas, eu gosto de traços mais ou menos grossos e fluidos, a partir de 0,5. Para quem já utiliza canetas sabe mais ou menos o que é que eu estou a falar, mas a Micron vende-se em praticamente todos, todas as papelarias com material de desenho, mas eu encomendo hoje no eBay porque consigo comprar relativamente mais barato, em packs de 10, e tenho sempre muitas, até porque depois a minha filha rouba-me muitas também, porque ela já segue um bocado. Porque é que eu utilizo muito este tipo de caneta? Porque o traço é sólido, não é ponta de gel, nem é de feltro, ou seja, quando depois digitalizo, ou mesmo quando fica no papel, ela fica mais sólida. E eu gosto disso, gosto desse sentido mais plástico da coisa. Não quer dizer que eu não use lápis e digamos, outros tipos de suportes, mas é sem dúvida são as canetas que eu mais utilizo e o material que eu mais utilizo e mais gasto. Uh, Depois, a nível de livros, eu não compro, ou seja, se quiser ser trendy, compro Moleskine, se não, compro outras marcas. Mas normalmente, felizmente, tenho um amigo que me arranja muito monos, que são livros que vão para a gráfica, e que não tem nada lá dentro, no fundo, são a representação do livro, e tenho imenso. Normalmente, nas minhas aulas, quando vou ao ateliê dele, levo imenso e dou aos meus alunos, por isso tenho sempre muitos monos, livros de folhas brancas, grandes, pequenos, por isso não falta. Tenho uma catrefada de livros ali um bocado, às vezes volto a eles e encontro alguma coisa que me agrada e reproduzo, ou então deixo estar, ou então digitalizo e utilizo daquela forma. Isto é as canetas que eu estava a falar, ou seja, micro. Eu gosto muito, principalmente, aqui não dá para ver as espessuras, mas a partir de 0,5
porreiro, até 0,8, vai lá um já é muito grosso. E estas são aquelas que eu utilizo e são as que me agradam mais. Depois, outra ferramenta que eu utilizo imenso e que tenho é uma mesa de luz. Ou seja, hoje em dia vendem-se, né, nas papelarias, tipo Fernandes e afins, mas eu trabalhei numa escola que trabalhava com um departamento de animação e aí é obrigatoriamente trabalhar com mesa de luz. E houve uma altura que eles desfizeram-se das mesas antigas, eu fui lá, apanhei uma e no fundo tenho uma mesa de luz que é uma mesa mesmo, onde eu me sento e gosto imenso. Gosto imenso de pôr lá o que quer que seja e tirar formas e faço o desenho quando tenho que fazer muito certinho, traço, né, em cima da mesa de luz com a caneta, em papel de esquiço, ok? Ou seja, um papel pode ser vegetal ou de arquiteto mais grosso e mais sólido, mas também muitas vezes vou para a mesa de luz e ponho lá uma forma qualquer que me agrade e desenho por cima e não aproveito as formas, só aproveito as formas, não aproveito o que está lá dentro. E eu acho que é uma ferramenta. Uma ferramenta que eu gostava de ter muito, ou seja, não é isto que vem a seguir, mas era uma fotocopiadora. Uma fotocopiadora também é uma ferramenta muito interessante para o ilustrador. Depois, eu não sou grande adepto e estou sempre a dizer isto aos alunos, das Cintiqs e das Wacoms, mas sei o valor que elas têm, nomeadamente agora com o iPad Pro e afins. Para quem gosta e utiliza, força. Eu é que não me adapto. Eu gosto muito de ter a questão do orgânico de fazer à mão. Eu acho que no computador eu não consigo fazer tão aquilo que eu sou. Eu no computador, quando é que trabalho comercial, definitivamente consigo fazer, mas quando é para uma coisa mais artística, continuo a gostar de fazer à mão e passar para o computador e depois, ou principalmente no Illustrator, desenhar, não necessariamente por cima, ou vectorizar com um Live Trace, depois pintar com um Live Paint, e é muito isso que eu faço. É por isso que quem gosta de sentir que tenha dinheiro porrar, quem tem iPad Pro, pronto, são ferramentas. Eu acho que acima de tudo a ilustração, como eu disse no início, é uma expressão. E a maneira como nós nos exprimimos pode ser até com cascas de batata ou borras de café. Ok? Literalmente. É um pouco isso. Um, naturalmente, a ferramenta que utilizo mais é o Photoshop e o Illustrator. Eu no Photoshop utilizo mais quando a expressão é mais, digamos, tem mais materiais e tem, ou seja, mais texturas, mas utilizo mais e gosto mais do Illustrator pela questão plástica das coisas. Muito no meio. Se forem coisas que são feitas a um por um, a uma escala normal, utilizo Photoshop. Agora, se forem coisas que, por exemplo, decorar, digamos, por exemplo, um autocarro, como já decorei, vou para o Illustrator, até pela questão depois de eu poder dimensionar e estar à vontade em relação a isso. E gosto mais da questão plástica do Illustrator do que, do que, do que a questão do Photoshop. Mas ando a fazer um esforço para utilizar mais o Photoshop. Aqui o iPad Pro, né, naturalmente com o Procreate. Eu já vi várias pessoas e tenho um amigo meu que é ilustrador que já me passou alguns desenhos. Não há uma coisa que eu não gosto do Procreate, pelo menos do que eu vi, é que os desenhos colam muito uns com os outros e eu gosto muito, enquanto processo, de separar tudo muito por objetos, até depois, se for para imprimir, é uma coisa mais fácil de controlar, porque eu já tive algumas questões a nível de impressão, quando as coisas são muito complexas, principalmente no Illustrator, as linhas e os pontos depois começa a dar confusão no RIP, nas máquinas de impressão, e eu penso sempre muito nisso, que é, se eu vou fazer uma coisa que é física ou impressa, se é em vidro, ou seja, eu acho que isso, e o Procreate naturalmente é muito interessante para se calhar eventualmente colocar em suporte digital e imprimir digital, mas se for para uma gráfica, os desenhos que ele gera, e não são precisos ser muito complexos, eu acho que aquilo são muitas linhas, muitos objetos que estão lá, principalmente em Illustrator. E eu acho isso sempre muito perigoso para me enviar para uma gráfica e correr bem. Eu já mostrei, inclusive, isso, alguns desses desenhos a pessoas dessa área e elas também falaram do mesmo. Perdão. Depois, ok, aquilo são as minhas metodologias. Naturalmente, depois isto muda muito em função do meio. Se eu tiver que pintar por exemplo, um par de sapatilhas ou ténis, como quiserem chamar, deixa-me beber água.
naturalmente vou arranjar canetas da Posca em acrílico, vou procurar verniz não celuloso, no caso, perdão, e não tóxico, de maneira que impermeabilize o desenho depois de ser pintado, por exemplo. Tenho, neste momento não tenho, mas já tive uma estufa para depois fazer essa parte de secagem. Ou seja, vai depender muito do meio e do resultado final, os materiais que vou utilizar. Mas aquilo é aquilo, no fundo, é aquilo que eu mais faço no dia a dia. Depois, a nível de princípios de design para ilustração, normalmente nós temos, eu não penso nisto a toda a hora e a todo momento, mas naturalmente eu tenho dentro de mim estes princípios. Alguns são mais naturais, outros às vezes tenho que pensar um pouco neles, né? Mas isto tem muito a ver com Gestalt, ok? Tem muito a ver com os princípios naturalmente da Gestalt e que tem muito a ver também com os princípios de ilustração que cada um de nós tem. O primeiro princípio é a proximidade, ou seja, no fundo tem a ver muito com o grupo de elementos que criamos para fazer, no fundo, o grupo de elementos e o grupo visual, e normalmente tem muito a ver com este princípio da proximidade. Nós sabemos que se colocarmos aqueles elementos todos em conjunto, eles vão ter muita força e vão contar uma história. E muitas vezes, quando só colocamos, ou seja, eu normalmente tenho essa preocupação quando faço um grupo muito grande de elementos, que eles estejam próximos e tenham uma consistência, digamos, de distância entre eles, relativamente, digamos, pode ser simétrica ou assimétrica, mas eu eu quando, por exemplo, se eu colocasse um desenho, eu não queria muito mexer no rato, mas se eu colocasse um desenho, ou seja, uma destas pombas por cima do avião, ela não iria transmitir nada e lá está, ia quebrar este princípio da proximidade. E a proximidade é um princípio que eu gosto muito de utilizar. Isto é um trabalho, eu não vou reproduzir o nome deste artista, mas é um trabalho de uma artista iraniana que versa muito a parte política e que utiliza muito esta técnica da proximidade. Depois, outro princípio que isto vejo muito, principalmente nas aulas, os alunos às vezes têm muita dificuldade em definir o que é mais importante. É uma coisa que eu estou sempre a insistir com eles, pá, se vamos fazer um cartaz para um concerto, qual é a primeira coisa que as pessoas vão querer perceber? Ok? E principalmente não estamos a falar das pessoas que passam na rua, porque essas se calhar vão ter tempo para ver, mas eles naturalmente querem ver o nome do artista, querem ver a data, querem ver o local, e esse princípio de hierarquia visual é muito importante. E às vezes o que acontece? Há ilustrações que bloqueiam muito esses princípios de hierarquia visual, mas no fundo devemos focar-nos sempre no conceito mais forte, até no fundo, os elementos que são mais fortes devem comunicar mais imediatamente e depois ir tirando essa hierarquia visual. Isto acontece no design, naturalmente, e na ilustração não é, não é, ou seja, não deixa de ser exemplo. Isto é um trabalho da La Boca Studio que fizeram para o Black Swan, para o filme, em que fizeram 3 posters alternativos, este é um deles, e no fundo o que transparece logo em primeiro plano é o Black Swan, ou seja, ele é um cartaz que tem que ser visto um bocadinho afastado, ele no ecrã não vive tão bem como impresso, mas a uma certa distância nota-se. Depois, outro princípio que eu utilizo muito, e acho que todos nós usamos, que é a simetria. Naturalmente, há artistas que nós sabemos que são completamente simétricos, e na parte de comunicação e publicidade nós usamos muito as marcas, especialmente as Mels e as Nós. Agora, por acaso, a Nós já não faz tanto, mas a Mel, houve uma altura que exagerava mesmo com o princípio da simetria, principalmente para um público-alvo mais jovem. Mas eu gosto muito mais assimétricos, né? No fundo, para criar equilíbrio e unidade, e principalmente a unidade, então, refiro muito isto nas aulas. Nós, para fazermos uma borboleta, basta fazer metade dessa borboleta. Naturalmente, depois podemos fazer sei lá, as características dessa borboleta, principalmente a nível de cor e forma, podem ser assimétricas, né? Mas o foco da simetria deve estar sempre dentro, digamos, quase de uma golden rule aqui no centro, quase que desenrola ao longo da, digamos, da maneira como vemos as coisas. Mas outro princípio que tem muito a ver com a proximidade também, que é a repetição. No fundo, nós aqui estamos a usar não necessariamente elementos que são repetidos, mas são elementos que estão muito próximos digamos, da realidade que os representa, né? Uh, não são necessários, ou seja, como aqui está referenciado, não são elementos repetidos. Aqui no caso são as palmeiras,
que transmitem muito esta ideia, digamos, de um imaginário quase de praia e afins, porque depois temos aqui sinais de trânsito, ou, neste caso um semáforo, temos umas cadeiras, ou seja, temos algumas formas, temos um carro, temos uma guitarra, mas é um pouco isto, ou seja, a repetição de alguns elementos transmite muito este princípio de, de foco relativamente, e nós, neste caso, conseguimos aqui associar a um imaginário, apesar de não se ver praia nem piscinas, mas naturalmente conseguimos associar esse princípio devido aos elementos que estão repetidos ao longo da ilustração. Normalmente ter dois ou três elementos que se repetem, não necessariamente na sua forma, mas na sua temática. Depois, a unidade, ou seja, que é uma coisa que também às vezes é difícil de conseguir. Há pessoas que são muito caóticas. Eu, a nível, quando faço coisas mais artísticas, não sou muito da unidade, gosto de fazer coisas algo caóticas, mas se tiver que trabalhar comercialmente, aí sim, tem que ser mais uno. No fundo, são uma série de elementos que são todos iguais e depois há um no meio que não se repete e que, no fundo, uns equilibram e outros desequilibram. É naqueles que desequilibram que depois nós nos vamos focar, mas, no fundo, criam esta unidade e que nos ajuda, no fundo, a focar-nos relativamente à ilustração. Isto é da Sam Altman, que faz um trabalho muito baseado nestes princípios da unidade. Depois, o contraste, este talvez seja um dos meus favoritos, principalmente pelo uso da cor e das formas, né? O azul cria aqui, neste caso, uma ilusão, ou seja, de caminho, né? E o vermelho vai contrastar em alguns pontos, né? E no fundo, o azul move-nos o olhar e o vermelho substancia. E o contraste é algo que principalmente para quem quer, eu não ilustra tanto e tem algumas dificuldades às vezes em ilustrar, talvez seja das coisas mais difíceis de conseguir. Porquê? Porque se exagerarmos no contraste, ele deixa de contrastar. E eu acho que isso foi talvez a maior dificuldade que eu tive ao início, que era eu fazia as coisas muito, digamos, pesadas. E o contraste ajuda muito, por um lado, a criar a dinâmica, e a criar um equilíbrio que ajuda imenso depois à leitura. E o contraste não deve ser em exagero, porque um contraste em exagero não contrasta nada, bem pelo contrário, dispersa. E o contraste é para, no fundo, focar o olhar nos sítios que são necessários. E talvez seja das coisas que às vezes é mais difícil de conseguir, é contrastar. O contraste passa muito por duas cores de contraste, né? Naturalmente isso tem muito a ver com, podem estar complementares ou não, ou complementares analógicas que estão ali ao lado, mas é algo que funciona sempre muito bem, utilizar o contraste. Depois a dinâmica tem muito a ver com fluxos e com formas. Uh, Aqui no caso é uma linha e são formas que trazem essa energia. Há ilustradores que se focam muito mais nestes princípios que outros. A dinâmica passa, às vezes, pelo próprio traço, pelas próprias formas. Okay? Os desenhos que vimos anteriores, os princípios, já tinham em si alguns dinâmica. Atenção que não é preciso aplicar os 6 princípios, okay? Mas naturalmente há uns que vão funcionar melhor que outros. E depois nós começamos a ver que alguns ilustradores utilizam muito um ou dois princípios regularmente e que funciona muito bem. Okay? Depois, nesta fase, o ênfase, que normalmente é o ponto focal. Neste caso aqui, isto é uma ilustração mista, técnica mista, com papel e alguns elementos digitais. No fundo, o vermelho aqui faz o foco e faz o fundo da base, e é aí que está o ênfase da ilustração, sendo que o verde e o azul estão um pouco aqui para substanciar, mas é o vermelho que está aqui a dar o ênfase. E lá está, o vermelho pode ter a ver com contraste, aqui tem a ver com não só o contraste, mas também com as formas. Né? E o ênfase pode ser desde o ponto focal, até às formas, até aos elementos, até aquele pormenor, né? Porque lá está, nós podemos ter um quadro com todo azul e pomos uma bolinha vermelha e aí está ali o ênfase, né? Naquela bolinha vermelha. Isso não é uma coisa obrigatória, mas principalmente em comunicação, muitas vezes temos que pensar onde é que está, né? Porque é aí, para aí que a pessoa vai olhar definitivamente e perceber que é ali que está o ênfase. Isto são, no fundo, estes são os princípios que vêm da Gestalt, que têm muito a ver com princípios de design
ilustração e que naturalmente vão transparecer em muito trabalho que é feito e, claro, isto não é semiótica nem semiologia, mas mas é algo parecido. Mas o que acaba por acontecer? Nós somos muito atraídos para este tipo digamos, dinâmicas e é aquilo que sobressai mais a mim, pelo menos quando vou ver uma exposição, é alguns destes princípios bem aplicados. Mas às vezes podem não estar, não, no seu todo é difícil conseguir fazer trabalho com estes princípios todos, mas no fundo procurar um ou dois princípios regulares ao longo do nosso trabalho. Depois, elementos de design e ilustração, ou seja, no ponto anterior nós tínhamos os princípios, no fundo, a grande umbrella, e aqui temos os elementos, ou seja, coisas mais específicas. E o primeiro deles é o espaço. Ou seja, isto é um trabalho da Amálica Favre que faz muitas coisas em espaço negativo e espaço positivo. Neste caso, o espaço negativo, que é o espaço em torno do assunto ou tema, ok? E o espaço positivo, que é a forma do assunto. Ou seja, no fundo, o que é que está aqui a acontecer? Ou seja, o espaço negativo, que é à volta, neste caso, desta menina que está na piscina, vai, vai fazer com que o nosso olhar olhe para lá e naturalmente substantia o espaço positivo, que é a forma do assunto. Isto hoje em dia é uma tendência que se vê muito grande, principalmente nos últimos anos, vê-se alguns ilustradores a trabalhar muito este tipo de dinâmica, de elemento. Um, Normalmente em trabalhos mais minimais, ou seja, com menos elementos é mais fácil, com muitos elementos mais dinâmicos é capaz de ser complicado, mas não deixa de ser um princípio, ou neste caso um elemento a ser utilizado. Depois, outro elemento é o volume, que pode ser, lá está, com canetas, pode ser no computador, pode ser com texturas, pode ser com papel, pode ser 500 coisas. Neste caso, este artista um, Peter Strain utiliza muita tipografia e utiliza muita tipografia desenhada à mão. Neste caso, o volume é dado pelo tom das cores que ele utiliza e pela forma em si para dar este volume, que no fundo é a forma, digamos aqui, isto era um filme, agora não me lembro o nome, assim, mas é um filme relativamente conhecido, em que, ou seja, existe esta personagem. Só me lembro que é com o Sr. Jorge, neste momento, não me estou a lembrar nem no nome do, do ator, mas este é um exemplo de volume, ou seja, é alguém que utiliza a tipografia como exemplo de volume e depois utiliza uma tipografia que lá está mais emocional, feita à mão, com materiais, ou seja, analógicos, neste caso pintados. Outro elemento a ter em conta é o valor. Normalmente o valor é muito o tom e principalmente pode ser o claro e escuro para dar esta ilusão de planos. Neste caso aqui, o valor ou o tom foca-se muito na personagem do Batman que está lá atrás e que dá um valor muito mais forte, né, à ilustração que se não o tivesse era no fundo um castelo com neblina à volta e uns morcegos, né? Mas a realidade é que digamos, o Batman e a forma como ele está ilustrado e para estar com linhas pretas sobre um fundo azulado e principalmente estes contrastes que provoca, né, o do vermelho na cara, provoca este valor e provoca esta ilusão ou seja, de contraste e criações de plano, que é uma coisa que eu gosto muito, ou seja, eu gosto muito quando olho para uma ilustração ou um desenho, ver vários valores, no fundo, vários, esta questão do tom, ou seja, ver uma cor que está mais distante, uma forma, quer que seja, eu gosto muito desta percepção, porque nós trabalhamos a 2D e quando conseguimos atingir profundidade é sempre interessante, perdão, conseguir. Isto é um trabalho de Michael Shaw, que é um senhor que faz ilustração para a banda desenhada. Depois, a linha. Perdão, tenho que beber água outra vez, está a secar. A linha contínua, neste caso, normalmente isto tem muito a ver com o facto de nós todos temos traços diferentes, todos temos linhas. Elas podem ser curvas, podem ser zigue-zague, podem ser horizontais, diagonais. Há pessoas que desenham em linhas contínuas, há pessoas que desenham em linhas interrompidas. Eu pessoalmente gosto muito de desenhar contínuo, perdão, mas depende, não é? Mas é um pouco isso. E a linha pode ser grossa, fina,
tremida, e é uma dinâmica, sem dúvida, do trabalho. Às vezes pergunto, mas quando o trabalho, por exemplo, não tem linha? Ele tem sempre linha, porque as formas em si têm linhas. Não é? Ok? Perdão. Pois, a cor. Isto talvez seja o princípio. Perdão, isto tem a ver com a alergia e o calor, mas a cor talvez seja das coisas que eu vejo os alunos muitas vezes têm mais dificuldade, porque muitos deles têm, principalmente os homens, e aqui não estou a ser sexista, mas os homens têm mais dificuldade em conjugar cores do que as mulheres. As mulheres têm mais facilidade. Eu dou sempre este conselho nas minhas aulas aos rapazes: olhem para o trabalho das raparigas, percebam como é que elas conjugam as cores. E talvez tenha sido o aspecto de ilustração que me custou mais, digamos, a utilizar, porque eu gostava muito de música mais pesada, punk e afins, e utilizar a cor digamos, era completamente absurdo. Não é? Usar um rosa, e eu, enquanto ilustrador, designer e afins, aquilo fazia-me um bocado de confusão. E eu conto muito esta história nas minhas aulas, que é, de repente, apareceu um cliente que era Olá, e Olá são gelados, e gelados são uma multiplicidade de cores, e a diretora criativa disse: olha, vais ter que fazer um trabalho. E eu disse: mas eu se calhar não sei utilizar as cores. Então, se não souberes utilizar as cores, não venhas trabalhar. Pronto, podes ir embora, não preciso de ir para nada. E claro que eu tive que aprender a conjugar cores, e percebi que também é uma questão de treino, mas normalmente isso acontece muito. Ou seja, eu vejo uma dificuldade maior em conjugar cores de algumas pessoas, e eu digo sempre a eles que a cor é algo que nós temos que experimentar e arriscar. E neste caso aqui tem muito a ver com isso. Ou seja, as cores aqui que estão a ser utilizadas são cores que têm uma paleta regular, e depois há aqui cores que funcionam de contraste, com alguns padrões também pelo meio. E o contraste normalmente é para chamar ou criar dinâmicas. E eu normalmente o que eu aconselho, pessoalmente para quem tem alguma dificuldade na utilização de cores, que não quer necessariamente ser minimal na utilização de cores, é utilizar duas, três cores de base, depois tentar fazer contrastes e procurar o que é que são cores de contraste, complementares, e começar a contrastar. E depois vai ver que às tantas já não tem nem duas nem três cores, já tem cinco ou seis, e às tantas a paleta de cores é completamente abrangente. Acontece muito isto. Às vezes tenho alunos que vêm ter comigo com alguma dificuldade na conjugação de cores. E o que nós fazemos é criamos uma base, e depois começamos digamos, a misturar cores pelo meio, e depois começamos a sentir também se essas cores funcionam ou não, e depois isso vai acontecer no futuro. É quando nos aparece, principalmente a nível comercial, trabalho cliente com uma cor específica, nós sabemos que aquela cor pode ser conjugada com outra cor, desde que não saia dentro daquilo que são as direções dadas pela marca, a nível de brand guidelines. É claro. Outro elemento é a forma, né? Pode ser geométrico, orgânico, e tem muito a ver com o tipo de formas que nós podemos e queremos utilizar. Podem ser recortes, pode ser o que nós quisermos. Ou seja, eu já vi tudo, e acho que nós todos já vimos um pouco de tudo. A nível de ilustração, nós já vimos ilustrações feitas com tudo e mais alguma coisa, desde linhas ou seja, de cozer, até palitos, sei lá, havia. Eu lembro quando era miúdo que passava um sujeito à porta da minha casa que fazia caravelas portuguesas em fósforos queimados, né? E aquilo fazia-me imensa confusão. Como é que ele arranjava tantos fósforos, né? E claro que não achava piada nenhuma aquilo, mas achava interessante o senhor passar, se calhar, metade do seu dia a fazer uma caravela portuguesa, uh, com, com fósforos queimados, e aquilo ficava assim com um ar assim meio usado já, porque os fósforos estavam queimados, e naturalmente tinha muito a ver com a forma que eu queria utilizar, e com o material, neste caso. Por isso, naturalmente, eu acho que a nível de elementos, a forma pode ser o que nós quisermos, e nós vemos, existem ilustradores de tudo e mais alguma coisa, com as formas todas possíveis e imagináveis. Depois, as texturas, normalmente representam a superfície ao meio. Há uma, ou seja, neste caso existem dois tipos de textura. Uma textura implícita, que normalmente, sei lá, se eu quero comunicar algo que é, sei lá, do campo, vou procurar uma textura de madeira ou de terra, por exemplo. Mas se eu quiser, não necessariamente utilizar a textura uh, como representação, ou seja, como textura implícita, posso usar como acabamento, né? Ou seja, posso pôr essa textura naturalmente, como está aqui o exemplo, né?
tenho aqui a porta de madeira, né, que tem a textura, mas os calções do rapaz também têm uma textura, ou seja, um é uma textura implícita, que tem a ver com a madeira, e outro é uma textura que está, no fundo, aplicada. E é um pouco isso, ou seja, hoje em dia já vê-se muito isso. Muitas vezes os alunos perguntam, principalmente no Illustrator, como é que colocam texturas. Eu digo sempre que é um grande filme porque colocar imagens de Photoshop, e principalmente se quiserem pôr muitas texturas feitas em Photoshop dentro do Illustrator, aquilo não gosta muito, começa a ficar muito pesado e muitas vezes o que eu aconselho é se querem utilizar texturas no seu trabalho enquanto ilustradores, se calhar é fazer o desenho todo no Illustrator e depois passar para o Photoshop para dar o acabamento e pôr lá dentro das texturas. É mais aconselhável. E a textura naturalmente também é uma dinâmica, neste caso é um elemento muito utilizado. Últimos pensamentos. No fundo, isto que eu trouxe aqui é um pouco mais inspiração do que propriamente, e é um pouco aquilo que eu sinto, principalmente em pessoas que estão a estudar e que entram, principalmente na FLEG, como digo, em todas as escolas em que já lecionei, que uh, não se deixem inibir porque há pessoas que desenham muito bem. Isso não existe. Essas pessoas desenham bem porque treinaram muito, desenham muito, mas não necessariamente, se calhar, às vezes são os melhores. Ou seja, não são os melhores, digamos, ilustradores do mundo. Eu acho que o melhor ilustrador do mundo é aquele que mais se diverte, é um pouco isso. Eu tenho muito esse princípio digamos, relativamente a isso, que eu acho que não devemos ficar inibidos relativamente digamos, à ilustração. Eu acho que se houvessem mais ilustradores no mundo e mais pessoas a ilustrar, o mundo era definitivamente um local mais feliz. Sigam ilustradores, procurem. Eu neste momento não estou com site, porque isto das redes sociais vai mudar aqui um pouco as coisas. Estou a pensar em abrir um Instagram. Sites hoje em dia ninguém visita quase. E principalmente nos últimos tempos, devido ao Covid, tenho desenhado um pouco mais e vou desenhar. Fiz um pequeno vídeo para um artista de música, vai ser em breve, com desenhos meus. E tento ao máximo, quando é trabalho que posso desenhar à mão e passar para o computador, é isso que eu faço. E acho que isso ajuda-me depois imenso naquele trabalho que é o dia a dia, que é de repetição e que é mais mecânico e que não é necessariamente tão criativo. Ajuda muito, muito depois a nível de processos. Não sei se querem colocar alguma questão aqui no chat. Eu não sei as horas também, deixa-me ver as horas. O chat tapa-me as horas, não consigo ver aqui, não estou com rato. Sim, olha, mais um pouco, só mesmo uma hora. Ou seja, foi mesmo uma hora. Eu vou disponibilizar depois a apresentação, ou seja, vou enviar ao departamento de marketing tudo isto que falei aqui, mas no fundo é como vos digo, isto não é para falar de técnicas, que isto não me interessa. Eu, inclusive, nas aulas não falo muito de técnicas, falo muito é da parte de inspiração. Eu acho que devemos todos, mas todos, desenhar e pintar. Não nas paredes dos prédios, mas em papel e suportes próprios, ok? Eu, a nível de scanners, eu utilizo Epson, ok? É uma marca que já me acompanha há alguns anos, eu uso um Epson. E se eu, normalmente o que é que eu faço? Ainda bem que perguntas isso, Patrícia. Uh, que é, eu digitalizo sempre o traço a 400 dpi. Eu não digitalizo a 300, ok? Isto para quê? Para eu ter mais resolução do que aquela que eu preciso, ok? 400 dpi. E não digitalizo em RGB. Tento digitalizar sempre em line art, ou seja, estamos a falar de bitmap. Para eu ficar com linha, ou seja, sólida, não ficar com pixels, ok? Estão a perceber? Uh, por isso, o que é que eu aconselho? Scanner, ou seja, de Epson, se puderem, naturalmente. Eu já vou aqui dizer uma coisa que utilizo, que é uma blasfémia, mas normalmente quando são coisas que não são de tanta qualidade, utilizo o telemóvel. Hoje em dia eu tenho um telemóvel de muito boa qualidade, tenho uma aplicação, e quando são coisas que eu sei que não vou fazer com muita qualidade e quero um ar assim meio mesmo rough, uh, pronto. Uh, a nível de Illustrator, nós na FLEC temos vários cursos de Illustrator. Eu, nomeadamente, agora até estou a dar um. Vou dar um em julho. Mas, a nível de ilustração, nós não temos nenhum curso de ilustração, mas existem várias escolas em Lisboa.
for uma escola mais tradicional, tens o arco, ok? Que ensina as bases de ilustração mais clássicas, ok? Certo? Espera aí. Pronto. E nível do scanner é isso, digitalizar a 400 e digitalizar em bitmap ou em line art. Não digitalizar nem RGB nem grayscale, não ter pixels. Depois há aqui a questão do Nuno. Nuno, canetas da Posca, ok? Se puderes, eu não sei que cor é o capacete, mas se for, mesmo que seja um capacete escuro, utiliza um lápis básico para desenhar umas linhas, para perceber onde é que o desenho vai ficar mais ou menos, ok? Um lápis de carvão leve e depois usa canetas da Posca, de acrílico, e depois tens de comprar, ok? E isso é a parte chata, ok? Na, normalmente os cursos de ilustração, Catarina, são mais direcionados ao Illustrator. Se for eu a dar, eu falo muito de ilustração, naturalmente. Depois depende muito do ritmo dos alunos, confesso. Mas eu falo de ilustração, naturalmente. Nuno, precisas de comprar depois um verniz. Ter atenção que o verniz. Há aqui duas questões relativamente a verniz. Se for material tipo roupa, ténis, vocês devem procurar um material que não é verniz, que é uma espécie de impermeabilizador de tendas. Estão a ver? Eu compro isso no eBay à base de água. Se for verniz, neste momento já há verniz já à base de água, mas eu aconselho, mas eles não são grande coisa. Então eu uso verniz que pode ser mate, que não tem brilho, ou com brilho, ok? Ter atenção que o verniz é uma coisa terrorífica. Deves fazer isso num espaço aberto ou dentro de uma estufa, que aquilo deita um cheiro, não se pode. Eu normalmente, quando é capacetes, há pouco tempo, sei lá, um ano fiz um capacete para alguém que anda de motoreta, em Lisboa, e eu fiz com verniz mate. Esse verniz mate vende-se numa papelaria Fernandes, por exemplo. Uh, eu também não sou grande fã do iPad, Carolina. As mesas utilizadoras, eu acho que se não tiver experiência, deves começar por uma Intus ou uma Bambu, que são umas mesas mais leves no orçamento e relativamente fáceis de trabalhar. São todas do Wacom. Eu não aconselho a comprar mesas que não sejam Wacom. Ok? Pronto. O capacete, Nuno, é branco, usa um lápis para fazer os desenhos base, só para perceber onde é que eles vão ficar. Depois compra canetas Posca. Isso vende-se nas papelarias boas também. Ter atenção que a caneta deve estar digamos, deve estar com a contaminação da própria, para quem usa Posca sabe o que é que eu estou a falar, deve estar com a tinta, deve ter, eu não aconselho a comprar só uma caneta preta, pelo menos umas duas ou três, porque vais precisar muito de preto. O preto é a cor que nós mais gastamos. E depois, no fim, deixas secar, dás-lhe com o verniz, tentas forrar tudo aquilo que não vai cair verniz, ok? Com fita de papel e jornal. Depois tens de ter um tempo de secagem, como não deve ser uma estufa, penso eu. Pá, secas ao sol, um dia ou dois. E depois, conforme vais utilizando o capacete, deves dar de vez em quando um verniz por cima, ok? Com spray. Tu não precisa muito de verniz, mas o cheiro é horrível do verniz, ok? Eu, eu uso o verniz não é barato, quer dizer, não é barato, uma lata é 15 euros, ok? Eu uso, quando usava, mesmo usava medium, A4, ok? Eu não uso Wacom, Catarina. Já usei bambu, uma A4. E no ateliê onde trabalhei tínhamos uma Intus, mas nenhum de nós se adaptava. Eu vou explicar uma coisa. Estar a desenhar e olhar para a mão não é olhar para um ecrã não é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de desenhar e olhar para a mão. E hoje em dia com a Cintiq é mais fácil. Só que o Illustrator e a Cintiq, não sei porquê, a Pen Tool prende muito. Quem trabalha com Photoshop é perfeito, ok? É perfeito, tá? Epá, e divirtam-se, é isso que é preciso. Eu acho que não devem estar. Eu estou muito sujeito a críticas, eu acho que todos nós estamos sujeitos a críticas, né? Mas eu tenho uma filha que me ajuda muito a isso. Ela tem 13 anos e critica muito. Ela tem mais jeito que eu e estamos sempre a brincar um com o outro. Eu ensinei-lhe imensas coisas, mas ela já faz muito aquilo. E hoje em dia temos o YouTube, vocês têm o YouTube e naturalmente aprendem muito. Está bem? Tá? Tem que ir, tá? As mesas, Mafalda, mesas de desenho nas folhas, isso aí, eu acho que isso é capaz de ser um bocado caro. Eu normalmente, como disse, eu uso uma mesa de luz que traço o
desenho em folhas de papel de esquiço e depois digitalizo num scanner. Neste caso no Epson, e digitalizo no scanner. Okay? Porque essas mesas que digitalizam logo diretamente, mesas de luz, que é para chegar. Mas é assim, quem não tem mesa de luz pode usar o computador. A minha filha faz imenso isso. Vê um desenho no Google, cola lá no computador uma folha de esquiço e desenha por cima. Minha apetece que ela faça isso. Mas eu já lhe expliquei que é mais uma técnica que nós temos que ter. Yeah.